Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo e que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 1. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios e falando também para nós, os cristãos da igreja contemporânea, é que as divisões que muitas das vezes podem ocorrer dentro da igreja, entre os membros, isso não é saudável. Ele orienta para que haja uma exortação, para que haja uma união na unidade do poder do Espírito Santo. A unidade de Cristo Jesus tem que prevalecer diante dos homens. Aqui nessa parte 2 do capítulo 1, Paulo vai falar sobre a mensagem da cruz, vai falar sobre o evangelho da cruz de Cristo, vai falar sobre a pregação em si, como é a palavra de Deus recebida pelos que creem no Filho Jesus e aqueles que rejeitam o Filho Jesus Cristo. Vamos então iniciar a partir do versículo 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador desse século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo, falando aos gregos, aos cristãos coríntios, localizados na cidade de Corinto, ele vai expor a mensagem da cruz, o evangelho de Jesus Cristo, o Cristo crucificado. Sabemos que os filósofos gregos eram os mais sábios naquela época. E com essa sabedoria humana, a mensagem da cruz chegava até eles como se fosse alguma coisa de anormal, uma ignorância. Mas o apóstolo Paulo leva a mensagem da cruz, que para os judeus é um escândalo, porque os judeus esperavam do Messias, que o Messias prometido, ele iria dar alguns sinais de milagres, enquanto os gregos só acreditavam mesmo na razão, a sabedoria do mundo, a sabedoria humana. E aqui o apóstolo Paulo traz a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é loucura para aqueles que não creem, mas é sabedoria para aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo, aqueles que creem na palavra de Deus. Pois a mensagem da cruz, ela não chega bem aos ouvidos da sabedoria humana, porque Deus, ele faz com que os humildes sejam exaltados, ele faz com que os fracos sejam fortalecidos. E a mensagem da cruz é algo extraordinário. E a mensagem da cruz é algo sobrenatural.
Aqueles que vivem em um mundo onde a sabedoria humana valoriza mais a razão, aqui é o inverso. Aqui é o poder sobrenatural de Deus. É o poder de Deus que vai se manifestar nos fracos, naqueles que creem no Evangelho. E lá, quando Paulo fala aos gregos, ali, os maiores filósofos, na maioria deles, rejeitaram o Evangelho. Porque ele vai dizer, como é que um judeu que é morto, crucificado, e vem alguém falar sobre essa pessoa, que é essa pessoa que liberta, que salva a humanidade, então é loucura para eles. E os próprios judeus também, que ajudaram a crucificar Jesus Cristo, eles não acreditavam em Jesus, que eles queriam sinais, e Jesus jamais faria sinais para os incrédulos. E Deus fez a sabedoria humana ficar louca, porque a sabedoria de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele transforma corações, ele faz com que a mente daquele que crê possa ser modificada, a metanoia, ou seja, a mudança de mente. E o ser humano natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. E Paulo fala que Deus, em sua sabedoria, ele vai humilhar aqueles ditos sábios, a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela não quer acreditar naquilo que não vê. Porque a sabedoria do mundo não quer ouvir a mensagem da cruz. Mas aqueles que ouvem a mensagem da cruz, aqueles onde o Espírito Santo de Deus toca nos corações e habita ali essa pessoa é transformada. E ela compreende o que é ser um filho de Deus, o poder sobrenatural de Deus que age na vida das pessoas que se humilham perante o seu Salvador, o seu Criador. E a mensagem, a pregação, tem que ser a cruz de Cristo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é pregado a todas as nações, e a mensagem é que Cristo veio a esse mundo, o Deus que se fez carne habitou entre nós, e que ele era 100% homem e também 100% Deus. Porque como homem ele morreu, mas como Deus ele ressuscitou. E hoje ele reina à destra do Pai. E ele traz a salvação a todos aqueles que colocam a fé nele. Creem que ele é o Messias, que ele é o Criador dos céus e da terra. E que ele já existia desde a eternidade. Essa é a mensagem da cruz. Morreu, mas que foi ressuscitado. Essa é a mensagem para os gregos, para os gentios. É loucura. E para os judeus que não creram naquela época, é algo de escândalo. Mas trazendo essa mensagem para os nossos dias, continua a humanidade perdida, uma grande parte dela. Porque muitas pessoas estão na incredulidade, não creem em Deus. Por que não querem crer na palavra de Deus? Porque eles acham também que é loucura. Como é que o Deus que se fez carne habitou entre nós, morreu, foi fraco na cruz, ressuscitou, e por que é que ele é o Deus? Deus ele teria que vir a esse mundo, morrer pela humanidade, porque só a morte de um justo é que poderia, a expiação de pecados poderia acontecer. Não existe palavras de sabedoria humana que vai transformar a vida de uma pessoa que está presa no pecado, está nas artimanhas de Satanás, está sem libertação nenhuma. A palavra da cruz é que vai libertar, porque a cruz de Cristo traz os fracos ao poder de Deus, porque é na fraqueza que o poder de Deus vai se manifestar. Porque a cruz de Cristo traz poder para aquele que crê. E nós, como filhos de Deus, que cremos em Deus, cremos na promessa de que um dia Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, nós sabemos que a cruz de Cristo é algo maravilhoso, que nós devemos exaltar a Cristo,
por Ele ter morrido naquela cruz em nosso lugar. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a mensagem verdadeira de Deus é a cruz de Cristo. Devemos falar do amor de Deus em Cristo Jesus, que se submeteu à morte de cruz. E essa morte de cruz não foi em vão. Ele amou a humanidade. Ele nos amou antes de nós amarmos. Ele nos amou primeiro. E esse amor que veio trazer morte e ressurreição. Deus ama a sua criação. Ele quer que a sua criação possa ter vida eterna. Mas essa criação só pode ter vida eterna se ela humilhar-se aos pés da cruz. Ela tem que reconhecer que ela é pecadora. Ela tem que se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida para Jesus Cristo. Jesus não morreu em vão. Temos que entender a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que para muitos é fraqueza, mas para aqueles que creem é fortaleza, é amor, é poder de Deus na vida daquele que crê. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos que a tua mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que para muitos é ignorância, que a mensagem para muitos não tem poder, mas sabemos, ó Pai, que é na cruz de Cristo, que é ali onde se consumou, ali houve a consumação de tudo, Pai, e que o Senhor naquela cruz nos libertou da escravidão do pecado e nos dá vida e vida eterna, nos transforma no poder sobrenatural para que possamos crer no Cristo, crer no Messias, crer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo e crer na vida eterna com todos os eleitos em Cristo Jesus. Nos enche do teu poder, Pai. Nos enche do poder da cruz. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.